Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre o propósito da dor em nossa vida. É um tema, que é muito discutido por nós. Nós não compreendemos muitas das vezes o porquê que a gente passa por lutas, o porquê que a gente passa por dificuldades, o porquê que a gente perde pessoas queridas que a gente ama, né? E hoje a gente vai refletir um pouquinho o porquê, qual é o propósito de Deus em tudo isso em nossas vidas. E o versículo que eu quero deixar para vocês está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E como que é possível a gente se gloriar, nas tribulações? Como que é possível a gente agradecer a Deus quando a gente está passando por uma luta tão difícil? Como que é possível a gente entender o processo e agradecer a Deus e entender que tudo faz parte do propósito que Deus tem para a nossa vida? É muito difícil. Só que aqui Paulo está nos dizendo que é através da tribulação que a gente aprende. É através da tribulação que o nosso caráter ele está sendo formado. É através da tribulação que nós nos aproximamos de Deus. É na luta que a gente busca mais a Deus. É na luta que a gente corre para os pés de Jesus, que a gente vai orar, que a gente vai conversar com Deus, que a gente tira tempo, A gente arruma tempo para falar com Deus quando a gente está passando por alguma dificuldade. Coisas que às vezes no dia corrido, quando está tudo bem, a gente não faz. Mas se vem uma prova, se vem uma dificuldade, a gente arruma tempo, para falar com Deus, para buscar de Deus uma direção, para buscar de Deus uma resposta. Então, de certa forma, a tribulação, ela é uma coisa boa para o cristão. Mas como que pode ser uma coisa boa? Porque se tem uma coisa que nos aproxima de Deus, essa coisa é boa. Por mais que esse problema nos traga dor, por mais que esse problema nos traga angústia, nos faça chorar, mas se ele nos aproxima de Deus, isso é bom para nós. Porque nós precisamos, muitas das vezes, ter um choque, de realidade na nossa vida. Tem horas que a gente está ali desapercebido, tem horas que a gente está muito tranquilo, E às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça para que a gente venha se despertar e venha falar assim, não, tá errado, eu não posso ficar tão tranquilo assim. Porque quando você está passando por uma dificuldade, você ora várias vezes ao dia. Mas às vezes, quando está tudo bem, orar uma vez ao dia é difícil. Às vezes você sai de casa e você não ora, você não fala com Deus, o dia passa tão depressa, você não fala com Deus, quando você chega em casa, você vai se deitar e você não fala com Deus. Só que quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a gente lembra de Deus. A gente grita para Deus, Deus socorre-me. Então essa palavra ela está nos dizendo que através da luta, através da tribulação, nós somos moldados. E aqui diz que através da tribulação é produzida a perseverança. E o que é perseverança? É perseverar, É entender que na hora certa vai acontecer, é perseverar na palavra que Deus lançou sobre a tua vida, que Deus falou que vai acontecer, que vai fazer. E é tão difícil para a gente perseverar, não é mesmo? A gente quer desistir, a gente quer sair fora do caminho, daquela direção que Deus mandou a gente perseverar e continuar nela. Então a tribulação, ela produz em nós esse efeito de perseverança. Porque quando a gente está na prova, a gente está naquela tribulação, a gente faz o quê? A gente persevera. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar, Deus vai me tirar desse lugar. Então a gente está perseverando naquilo, perseverando na palavra de Deus, perseverando naquilo que foi lançado, de palavra sobre a nossa vida. E aqui também diz que a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, ele produz a esperança. Então, olha quantas coisas que uma tribulação, uma prova pode produzir em nós. A partir do momento que a gente tem um caráter aprovado, a gente vai gerar ali a esperança. E quando nós temos esperança, nós temos fé que tudo vai melhorar, que tudo vai acontecer. Que na hora certa Deus vai entrar com providência na nossa vida. E não é fácil ter essa esperança. Muitas pessoas já perderam a esperança, elas já não creem mais que
A vida delas tem solução. Muitas pessoas não crê mais que Deus pode entrar com providência na vida dela e pode mudar o quadro, pode mudar o destino, pode mudar a situação. Tem muitas pessoas que já não têm mais essa esperança, essa fé, né? E a gente precisa entender que quando Deus nos prova, não é porque Ele não gosta da gente, não é porque Ele não está nem aí para você. Quando Deus permite uma luta, uma porta fechada, o desemprego, a enfermidade, Ele quer te provar em algo. Ele quer te ensinar algo, Ele quer capacitar você para algo maior. Você pode reparar que sempre quando você passa por uma grande prova, lá na frente você alcança algo muito grande. Você alcança algo que você nem imaginava que ia alcançar. Às vezes é um dom de Deus para a tua vida. Às vezes é um trabalho melhor. Às vezes é um cargo na igreja. Então, sempre que tem aquela luta muito grande, é porque Deus está nos ensinando algo. A tribulação, ela vem para nos aperfeiçoar, para nos provar, para nos melhorar, né? A provação, a tribulação, ela não vem para nos matar. Ela não vem para nos destruir. Não. Ela vem para melhorar algo em nós. Nós precisamos ter essa certeza que quando estamos passando por uma luta, ao invés da gente murmurar contra Deus e reclamar e ficar falando por que, Senhor, que eu estou passando por tudo isso, às vezes é melhor a gente olhar para a vida da gente e repensar. Repensar o que a gente está fazendo de errado, repensar o que a gente precisa mudar, repensar aquilo que Deus tem para nós, se a gente está na direção daquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes Deus permite as coisas para nos mostrar que a gente está tomando uma direção errada, uma direção contrária. Foi assim com Jonas. Jonas, quando ele era para ir para a cidade de Nínive, ele não queria. E Deus tinha mandado para ele ir, Deus tinha dado uma ordem para ele. E ele pegou a direção contrária. Ele pegou aquele barco, né, e foi para outro lugar. E ali veio uma tempestade sobre a vida deles. Uma tempestade, inclusive, que alcançou a vida daquelas pessoas que estavam ali com ele no barco. E aquelas pessoas não tinham nada a ver. Aquelas pessoas, elas não tinham feito nada, elas estavam ali. Mas como ele estava na direção contrária do que Deus tinha, Deus permitiu aquela tribulação. Até que ele entendeu, não, o problema aqui sou eu. Deus mandou uma tempestade, Deus mandou um vento soprar na vida deles ali, porque ele estava tomando uma direção contrária àquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E às vezes é assim na tua vida também, na minha vida também. Quando a gente está tomando uma decisão contrária, quando a gente está pegando um caminho que não é da vontade do Senhor, que vai ir contra aquilo que Ele tem preparado para nós, às vezes Deus vai permitir que situações aconteçam na tua vida para te despertar, para que você venha parar e repensar a tua vida e ver o que você está errando. A dor na nossa vida sempre vai ter um propósito. Eu costumo dizer sempre que Deus não desperdiça sofrimento de ninguém. Em tudo Deus tem um propósito. Não pense que a luta que você está passando hoje, neste momento, é por acaso. Não pense que a luta, a dificuldade que você está passando nesse momento é porque Deus te odeia, porque Deus não gosta de você. Não. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos provas, todos nós temos dores. E com certeza é para que algo em nós seja mudado. Para que o nosso caráter seja forjado, seja mudado, seja transformado e no final seja aprovado por Deus. Então, é uma bênção na nossa vida. Nós temos que ser gratos a Deus pelas lutas, pelas dificuldades. Eu sei que é difícil. É difícil quando a gente está na luta, a gente está na prova, é difícil a gente ser grato. Você pode pensar assim, é fácil falar, você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber o que você está passando, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê que você está passando por tudo isso e qual é o tempo que você vai ficar passando por tudo isso. Porque às vezes a gente acha que a luta é eterna e não é, né? Ela dali a pouco ela passa. Se a gente perseverar, ela logo passa. E Deus gera em nós algo novo, um testemunho novo para contar.
uma experiência nova. Então, toda dor que a gente passa, ela tem um propósito. Às vezes, você não sabe qual é esse propósito. Você não entende no momento o porquê de tudo isso. Mas, algum dia, você vai entender. E às vezes lá na frente você vai pensar, nossa, ainda bem que eu passei por isso. E às vezes aquela dor que você passou, você vai alcançar outras vidas e vai falar, não, tá tudo bem, você vai passar por isso e você vai vencer. Por quê? Porque você passou. Porque você já viveu aquela experiência. Então, aquela dor, o propósito dela era alcançar vidas no futuro. Então, que você tenha essa certeza na tua vida, que o momento que você está passando não vai durar para sempre. Porque em Eclesiastes 3, versículo 1, diz que há tempo determinado para todas as coisas. Então, significa que a dor também tem o seu tempo determinado. Essa dor não vai durar para sempre. Mas ela vai fazer um efeito na tua vida. Quando ela cumprir o papel dela na tua vida, ela vai passar. Então a gente vai passando, a gente vai vivendo, né, de dificuldade em dificuldade, tribulação, dores, perseguições, e vamos vencendo cada uma delas. Com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com Jesus à nossa frente, a gente vai vencendo cada uma delas. E cada dor dessa tem um propósito. Cada dificuldade dessa vai trabalhando em nós, fazendo de nós novas criaturas. E um dia vamos ser aprovados. Um dia vamos olhar e falar assim, nossa, que bom que eu passei por aquele momento, porque aquele momento me ensinou algo muito importante. Hoje você pode não ver, porque é muito difícil a gente estar na prova e conseguir ver algo bom na prova. Mas, com certeza tem. Porque nós somos vasos nas mãos do oleiro. E nós temos vários defeitos, várias imperfeições. E o oleiro, ele vai trabalhando em nós. E quando ele vai trabalhando em nós para tirar essas imperfeições, para tirar essas marcas, quando ele vai trabalhando, vai doendo, vai produzindo alguma dor, vai produzindo algum desconforto. Esse processo é um processo difícil para nós, um processo doloroso, um processo que muitas das vezes a gente não quer passar, mas é necessário passar. Porque o oleiro, ele quer fazer de nós um vaso novo, um vaso perfeito, um vaso para que ele possa encher esse vaso. E esse vaso ele não pode estar todo torto. Esse vaso ele não pode estar de qualquer jeito. Ele não pode ter rachaduras. Então, esse processo que a gente vive, essa dor, é para que a gente possa se tornar pessoas melhores no futuro. É para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida. O processo não é fácil. O processo é difícil, o processo requer muito da gente. Você tem que ter perseverança, você tem que perseverar nesse processo. Você tem que ter fé, esperança, que no final vai dar certo, que no final você vai alcançar. É tudo muito difícil. Mas esse é o sentido, é o propósito que a dor nos traz. A dor que você está passando, ela tem um propósito. E você precisa ficar firme, passar por este momento difícil, para você no final ser aprovado e entender qual foi o propósito daquela dor. Não desista. Não desista quando você estiver passando pelo processo. Não desista quando o oleiro estiver trabalhando na tua vida. Porque ele vai tirar tudo aquilo que não provém dele. Tudo aquilo que não agrada a ele. Ele vai tirar da tua vida e vai fazer de você um vaso novo. Vai fazer de você um vaso de valor na presença dele. E vai valer a pena toda a dor que você viveu. Toda dificuldade, toda tribulação que você passou, que você enfrentou, vai valer a pena. Então, que você possa ficar com essa palavra
com essa reflexão no teu coração. Que nada acontece por acaso. Que a dor não é simplesmente por nada. A dor, ela tem um propósito. E com certeza vai ser um propósito muito maior, muito além do que você imagina. Então, fique firme, né? Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo fale ao teu coração através dessa palavra. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, comenta, compartilha com alguém, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.